A paz do Senhor Jesus. Neste versículo, Deus vai falar contigo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 6. Eu vou ler aqui a partir do versículo 45, amém? E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para um outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi para o monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigava a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra gloriosa. Amados irmãos, esse texto, ele fala muito fortemente conosco, porque nós vamos entender pela palavra que os discípulos serviam a Jesus e estavam na caminhada com Jesus. E eles receberam uma ordenança da parte do mestre. Pediu para que ele subisse no barco e passasse para uma outra margem, né, para ir para Betsaida. E Jesus ficou para se despedir da multidão, porque onde Jesus estava havia sempre uma grande multidão. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que ele se despedindo, ele foi orar. Mas, nesse inteirinho, os discípulos já estavam ali em alto mar, no meio da tarde, e Jesus sozinho. Jesus continuava orando. Mas de onde ele estava, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vai ver um cuidado de Deus sobre a nossa vida, que não importa aonde você esteja, aqui eles estavam no alto mar. O texto diz que eles estavam fadigados a remar, eles estavam trabalhando, eles estavam sob uma ordem do mestre. E o mestre de longe vendo a fadiga, ou seja, Deus está dizendo para ti nesta tarde: eu estou vendo a sua fadiga, o seu cansaço, eu estou olhando, observando o seu trabalho. Porque ali naquele local existia um vento contrário. Meu irmão, minha irmã, eu não sei em que vento você se encontra, mas com esta palavra, ela vem direto ao seu coração do trono de Deus, dizendo: eu estou vendo a sua fadiga, eu estou vendo você trabalhar, remar na minha obra, e eu, o Senhor, aleluias, estou vendo esse vento contrário que entrou aí para poder parar o seu barco. Louvado seja Deus, porque foi assim com eles. Mas eu acho tão interessante aqui, porque eles estavam sobre a ordem do mestre, mas também sobre o cuidado do mestre. O que essa palavra vem dizer ao nosso coração é que quando Deus dá uma ordem para que a gente venha fazer algo para Ele, nós temos que obedecer, mas que mesmo que venha, irmãos, a fadiga, mesmo que venha muito trabalho, mesmo que aconteça de sobrevir sobre nossa casa, sobre o nosso barco, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério, esse vento contrário, Jesus Cristo, ele já está se aproximando, porque é o que o texto diz, vendo, né, ele se aproximou deles e foi andando sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é muito importante, porque aqui a gente vai ver que Jesus, ele logo se aproxima. E era 3 horas da manhã, era a 4ª vigília da noite, era de madrugada. É a partir dessa data, não tem uma hora específica aqui, mas é a partir das 3 da manhã que o mestre vem ao encontro deles. E aqui a gente percebe, irmãos, algo que Deus queima ao meu coração. Quantas pessoas oram nesse horário? Quantas pessoas não estão trabalhando num trabalho físico, mas estão de joelho dobrado ali, orando, buscando a face do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E Deus mandou liberar aqui uma palavra para alguém que ora muito pela madrugada, louvado seja o nome do Senhor. E que as suas orações é um trabalho diante de Deus. Aleluia. Enquanto você
ora, enquanto você intercede, enquanto você busca a face do Senhor nesse horário, a mão dele está livrando, a mão dele está interceptando o mal, a mão dele está trabalhando, está trazendo, está tirando, a mão dele está trabalhando na terra. Porque Deus trabalha quando nós oramos, irmãos. E aqui a gente vai entender, louvado seja o nome do Senhor, que eles estavam ali e Jesus se aproximou. Jesus chegou no recinto, Jesus chegou no ambiente, mas o ambiente é de água, irmão. Ele pisa na água, ele anda sobre a água, ele anda sobre o mar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó, ele queria passar adiante deles. Jesus fez menção de que queria passar adiante deles. Claro que aqui é uma atitude do mestre para testá-los. Quantas vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas a gente está em situações, adversidades, irmãos, que a gente fala, cadê Jesus? Será que ele não está vendo? Né? E ele está se aproximando, ele está chegando. E muitas das vezes ele faz algo na nossa vida parar, travar. Para quê? Para que a gente venha fazer que nem os discípulos fizeram. Porque é que o texto diz, a partir do versículo 49, que quando eles viram ele andar sobre o mar, né? Eles até acharam que era um fantasma, eles nem compreenderam. Tem pessoas aqui que estão vivendo em tantos ventos, em tantas situações, a fadiga é tanta que não consegue ver Jesus se aproximar do seu barquinho. Aleluia. Mas o Senhor, nesta palavra, está dizendo, grite pelo meu nome. Aleluia, porque foi o que os discípulos fizeram, irmãos. Eles deram grandes gritos, mesmo que fosse de medo. Aleluia, porque quantas vezes nós estamos orando e nós estamos apavorados diante daquilo que chegou para a gente orar, diante daquilo que a gente está orando, e muitas das vezes o adversário nos atacando ali na madrugada, louvado seja o nome do Senhor, mas o mestre está dizendo, quem grita pelo meu nome, eu prontamente socorro, porque daí quando eles gritaram, logo em seguida o mestre falou com eles, ei, não perturba-se, sou eu, tem bom ânimo, não temais, eu vim para parar o vento, eu vim para poder entrar no seu barco, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, e a palavra termina dizendo que quando Jesus pisa no barco, o vento aquietou-se, e logo veio a bonança, e todos ficaram maravilhados, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele entra hoje no seu barco. Ele entra nessa situação, nessa fadiga, para te dar vitória. E Deus está dizendo para alguém aqui, ó, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Pode vir vento contrário, pode vir fadiga, pode vir qualquer situação, mas se você estiver sobre a minha direção, eu, o Senhor, vou e me aproximo de ti e te dou vitória. Amados irmãos, curtam, comenta e compartilha.